Olá, bem-vindos a uma aula de História do módulo 2. A gente vai falar de Europa medieval. A gente estava falando de civilizações antigas, mas a gente vai ver que a antiguidade aqui termina com a fragmentação, com o enfraquecimento do Império Romano no século III e se concretiza no século V. A fragmentação do Império Romano se deu por conta da vastidão do império, né? Ele era muito grande, por isso muito difícil de administrar, né? E a gente falou eu falei anteriormente, na aula anterior, que o império é formado por vários povos de etnias diferentes, né? E, e aí até o Império Romano já tinha se dividido em Império do Ocidente, do Oriente. A Igreja, o primeiro cisma da Igreja cristã é nesse período aí, né, em que a Igreja do Oriente, hoje, né, a Igreja Ortodoxa, e a Igreja do Ocidente, que ainda se instala em Roma, que é a Igreja Católica Romana, né? Divisão de períodos. Alta Idade Média do século V ao século X e a Baixa Idade Média do século XI ao século XV. Aí outra coisa que foi importante, assim, meio crucial para a fragmentação do Império Romano foi a invasão dos povos germânicos, né? Esses povos que, de forma geral, eles praticavam agricultura e pastoreio. E alguns se movimentavam no mapa, transitavam através da guerra. Eram povos muito belicosos, assim, né? Que eles estavam sempre em batalha, assim, eram povos guerreiros, de fato. E eles viviam disso também, dos espólios de guerra, né? Quando eles guerreavam, né, com algum povo e, né, submetiam esse povo, eles saqueavam o que podiam, assim, esses espólios de guerra, né? Os aspectos religiosos e culturais dos germânicos estavam muito ligados ao espírito da guerra. Acordo comitatus, que os guerreiros juravam fidelidade ao rei, com condição de adquirirem parte do que foi saqueado dos adversários em caso de vitória. Então eles só iam para a guerra se fosse garantido, né, parte dos saques para eles, né? Os principais povos germânicos eram os alamanos, os alanos, bávaros, francos, frísios, lombardos, normandos, ostrogodos, saxões, suevos, vândalos, vikings e os visigodos. Aqui é uma foto daquela série Vikings. É uma série muito boa, assim, tem, tem uma pegada histórica, assim, lógico, tem muito personagem fictício, né? Mas mostra bem como era, né? Essa, essa Roma medieval, assim, né? Aí, porque a gente tem um sistema que, que foi formado na Idade Média, teve desde o início até o fim da Idade Média, o feudalismo, né? Mas não tem como entender, né, como que surge o feudalismo se a gente não passar pelos povos francos, né, que é da região da França, que Carlos Magno foi o primeiro rei que se converteu ao cristianismo, né? Então, primeiro rei germânico, né? A Igreja Católica é a instituição mais forte da Idade Média, porque ela tinha diversas terras, né? Então, o acúmulo de riquezas, ela era muito forte, né? E a relação de troca entre o Império Franco e a Igreja Católica, os dois se fortaleceram. Para o Carlos Magno ser
instituído, né, imperador pela Igreja Católica era muito significativo, assim, porque como a Igreja Católica era muito forte, então isso mostrava que a Igreja estava legitimando o poder do Carlos Magno. Então, Deus, na verdade, que a Igreja, né, ela era uma porta-voz de Deus, assim. Então, Deus legitimava, né, o reinado de Carlos Magno. A coroação de Carlos Magno deu origem ao Império Romano e Germânico, né? Como eu mencionei, ele é o primeiro rei germânico. Aqui uma fotinha do Carlos Magno. É o Renascimento Carolíngio, período do governo de Carlos Magno em que foi a Carolíngio é por conta do nome do Carlos Magno mesmo, né? É para designar que, né, que nesse período foi, né, um apogeu do reinado dele, né? Que atividades intelectuais, culturais, educacionais foram incentivadas, aumento da produtividade agrícola e mercantil e período de prosperidade. Só que com a morte de Carlos Magno, em 814, seu filho Luís, o Piedoso, assume, né? Só que o Luís não consegue administrar o reino assim como Carlos Magno administrava, por conta da vastidão do reino, como já aconteceu no, no Império Romano, né, na Antiguidade, né? Outro problema, o mesmo problema da questão do tamanho do reino e a dificuldade de administração foi um entrave assim para fazer, né, o reinado crescer. Mas com um império tão grande e com tantos gastos e diferenças, não consegue manter a unidade do poder. Apesar de se esforçar, Luís o Piedoso não consegue, e após sua morte, o reino se divide entre seus filhos em três, o Tratado de Verdun. Então, o reino foi dividido em três justamente por conta dessa. Não foi um filho só que assumiu, no caso, né, como é hereditário, seria o filho mais velho. Mas como o império era muito vasto, né, dividiu-se em três e mesmo dividindo em três, eles não conseguiram gerir o império. Então, a figura do rei estava bem consolidada, do rei germânico ali, estava bem consolidado em Carlos Magno, principalmente com o Renascimento Carolíngio, né, com esse crescimento de atividades intelectuais, culturais, educacionais, né? Só que se enfraquece com o rei Luís Piedoso, que não dá conta de administrar os conflitos, né? E, e aí perde mais credibilidade a figura do rei quando os filhos do Luís Piedoso assumem, porque aí o reino entra em total decadência, assim. Aí como foi feita a divisão? Aqui que dá para ver aqui de Barcelona, né? Da atual Espanha hoje, perdão. E aqui até mais ou menos até a Rússia, assim, que já é região russa. É bem extenso, né? Pegava boa parte aqui da Itália. A divisão do reino causou descentralização política, né? E agravando a situação entre os séculos 9 e 10, houveram muitas invasões de povos germânicos, né? Os povos germânicos continuaram invadindo. A gente viu que era, né, no slide anterior, que eram inúmeros povos, assim, e a gente falou, né, na questão deles serem inclinados à guerra, assim, fazer parte até da visão religiosa deles, assim, né, então eles tinham necessidade da guerra, assim, né, e da questão do saque, né, de também viver
viver da agricultura, do pastoreio, mas também viver do saque dos espólios de guerra. Acontece, então, um colapso da autoridade real. Configura-se, assim, um sistema que tem como uma das características o trabalho servil, a fragmentação do poder real e a consagração do poder da igreja. Então, com a fragmentação do poder real, a igreja toma mais poder ainda, né? Inicia-se o período do feudalismo, porque aqui a igreja era a maior detentora de terras, e aí a gente vai ver, né, a, as relações entre suzerano e vassalo e como se deu, né, o feudalismo. Feudalismo é uma nova forma de relação, né, que é o colonato, essa relação entre o suzerano, que era o detentor de terras, e o vassalo, que era para quem o suzerano cedia a terra para que ela fosse cultivada, né? E nesse sistema, trabalhadores ou escravizados livres se estabeleciam em lotes de terra demarcados nas grandes propriedades, devendo pagar uma parte de sua produção para o dono da terra, além de taxas e tarefas complementares. Né? Então, a terra era cedida por vassalo, ele tinha que cultivar ela, mas era para a subsistência dele. E a gente vai ver que também para a subsistência do feudo, né? E parte do que ele produzia, ele pagava ao suzerano, né? Que era o dono das terras, né? São os nobres. E aí ele, ele não ele não ganhava muito, porque esses tributos eram altos, assim, né? E se ele tivesse que usar, por exemplo, naquela época, né, com o avanço da tecnologia, um dos avanços da tecnologia na questão da agricultura foi o moinho, né? O moinho hidráulico, né, para moer os grãos. Se ele fosse usar o moinho, então ele também pagava uma taxa. Então, assim, ele acabava que ele não tinha grandes ganhos. Na verdade, ele trabalhava para sobreviver. Mas a gente vai ver que tinha muito mais nessa relação, né? Muito mais do que só cultivar a terra do Senhor, né? Esse movimento dos camponeses está ligado aos grandes impostos que o governo franco-romano impunha sobre os proprietários. Nesse cenário, a sociedade romana se ruraliza, né? Por conta da fragmentação do império, do reinado, o declínio do reinado, né, que a gente falou dessa descentralização do poder, né, e altos tributos estavam sendo cobrados, né, na, nas cidades, né, nas regiões urbanas. E aí, com, com essa possibilidade, né, de se ter uma terra para cultivar, mesmo que pagando tributos, né, há uma evasão assim dos centros urbanos para a região rural. Aí as relações feudais. À medida que o governo romano se enfraquecia, os proprietários de terras se fortaleciam. A figura de poder que antes estava no Estado se regionalizou, sendo transferida para os proprietários de terra. Os proprietários de terra tinham... o feudo funcionava como uma sociedade ali, né? O suzerano cedia a terra, mas também oferecia proteção ao seu vassalo, e o vassalo pagava, né, o, dos deveres do vassalo era pagar né, os tributos ao seu senhor, seu suzerano, mas também ele devia fidelidade ao suzerano, né? Se guerras fossem travadas pelo suzerano, ele tinha que guerrear a favor do seu suzerano. Os proprietários, por sua vez, assumem a responsabilidade pela defesa de seus domínios, de todos que ali viviam, consolidando as relações de dependência pessoal.
né, o que eu acabei de mencionar. Assim, né, a gente vai ver que tinha até a cerimônia, né, para oficializar, né, essa, vamos dizer, parceria, assim, né, que era uma relação de dependência tanto do suzerano com o vassalo, quanto do vassalo com o suzerano. Né? O suzerano precisava que o vassalo cultivasse as terras dele, proteção e ter onde tirar o seu sustento, né? Então era uma relação de benefício mútuo. É lógico que quem se beneficiava mais eram os senhores de terra. Né? Aí aqui é uma foto da cerimônia, que é essa cerimônia de homenagem, que era o juramento pessoal. Então era um negócio bem formal, assim, até ritualístico. É uma forma de dependência foi a vassalagem. Acordo entre dois homens, um que precisava de amparo, o vassalo, o senhor, e o senhor, o suzerano, geralmente grande proprietário de terra. Esse acordo era firmado numa cerimônia em dois momentos: da homenagem, que era o juramento pessoal, e o da investidura, que é o recebimento do bem, né? Que é o recebimento da terra, no caso. O vassalo trabalhava na terra do suzerano, passando parte de sua produção para o mesmo, além de defender e lutar pelo suzerano em caso de batalhas e conflitos de guerra. Um vassalo poderia ser suzerano de outro vassalo, gerando uma reação em cadeia, onde essas pessoas não precisavam mais de um poder real. É que interessante, porque é aqui que começa a se crescer muito os feudos, né? Porque se você era um vassalo, você podia se tornar um suzerano, cedendo parte da terra que já tinha sido cedida para você pelo suzerano para um outro vassalo, né? Isso causava um crescimento demográfico assim dentro do feudo, né? Então vai se formando sociedades assim, né? Cada vez mais micro sociedades mais complexas assim, né? Então uns dependiam dos outros, né? E era o feudo era para subsistência, né? Se não tinha comércio nessa época, então o que se produzia era para o próprio consumo, né? O que tinha mais próximo do comércio era a questão do escambo, né? De trocas, né? Trocar, vamos supor, grãos por algum animal, né? Era o que se tinha mais próximo de comércio. Então, os feudos se tornam cada vez mais independentes, assim, e não precisam mais do poder real, né? E o poder real está em baixa aqui nesse momento. Aqui que a gente tinha falado dos deveres, né? Do suzerano e dos deveres do vassalo. E aqui era como era organizado o feudo, né? Era a estrutura do feudo, que era esse manso comum, né? Que eram produtos que podiam ser, que eram cultivados e podiam ser retirados dessa terra tanto pelo senhor quanto pelo vassalo, né? As terras comunais eram constituídas de pastos para criar animais e de florestas e baldios, onde os camponeses colhiam frutos e raízes, traíam madeira e mel, né? E tinha o manso senhorial, que o manso senhorial era exclusivo do senhor, né? Então ficava aqui, dá para ver ao centro, né, o castelo do senhor feudal, e quem cultivava esse manso senhorial era o vassalo, mas ele não podia fazer uso, né? Esse era exclusivo do suzerano para sustentar ele e sua família.
o manso servil, que eram as terras destinadas aos servos, né? Onde os servos produziam e o que era necessário para sua sobrevivência e tinha que cumprir, né, com um dos deveres que é passar parte para o seu suzerano. Aqui era como estava organizada a sociedade, né, estamental aí do período feudal na Idade Média, que é o clero, porque o clero está no topo aqui, você vê que ele está acima do monarca, né? Que o poder do monarca estava enfraquecido, mas os monarcas ainda eram detentores de terra, né? Então possuíam aí seus feudos, mas quem mais possuía terra nesse período era a igreja. A igreja era muito rica nesse período. Aí vinham os nobres, tinha cavaleiros, vassalos, mercadores, fazendeiros, artesãos, camponeses e servos. Né, os mercadores, né, os artesãos, eles estão quase que na base, né, da pirâmide ali. O que está em maior número aqui são os camponeses e os servos, maior número na sociedade. Mas a gente vai ver que mais para frente eles vão ascender socialmente, assim, né? O que é bem curioso, assim, a forma como vai ocorrer uma mudança drástica nessa sociedade feudal. Aumento da produção agrícola, crescimento demográfico, vários fatores, né, contribuíram, né? A ausência de epidemias porque se diminui a concentração nos polos urbanos, né? E aí com essa ida para a região, né, são as epidemias, né? O fim da guerra com os povos germânicos, porque os feudos estavam bem estabelecidos, né? E estavam bem estabelecidos, né, tinha a sua forma de proteger ali, então, né, não teve muitas invasões dos povos germânicos, porque eles eram uma espécie de forte, assim, né? Tinha muita gente, né, muitos vassalos que tinham feito compromisso de lutar pelo seu suzerano, então não, não sofreram com invasões. Aumento da produção agrícola, né, condições climáticas favoráveis e o desenvolvimento de tecnologias de cultivo. Né? Uma das tecnologias de cultivo que eu já tinha falado que foi o moinho, né, moinho hidráulico, que acho que na Holanda se usava o moinho hidráulico para puxar água de terrenos mais baixos, né? E só que aqui né, no Império Romano Germânico, né, foi usado para grão mesmo, né? E o que mudou foi uma mudança drástica, assim. A gente hoje pode parecer assim negócio meio bobo assim, né? Mas que é essa questão de atrelagem de animais, né? Que eles passam a fazer a tração, né? Colocam essa trelagem para eles puxar um arado no dorso, né? Que na parte da frente do animal e não mais no pescoço, né? Porque pelo pescoço o animal fazia muito esforço, eles perdiam muitos animais e aí eles passam a puxar pelo dorso, né? O que otimiza o processo também, porque o animal consegue fazer mais força e aí ara em menos tempo o terreno do que se arava antes, né, pelo pescoço. Menos animais se perdem, né?
Então, é um grande ganho aí. Aí a substituição também é outro fator que otimiza a produção, né, agrícola é essa substituição do arado de madeira pelo a charua de ferro, né, que, que assim, muito mais eficiente, né, por conta do peso do ferro, né, e, assim, ficava mais difícil para o animal puxar, era mais pesado, mas com essa mudança era possível, né? Com essa mudança de tração, né? Pelo dorso, né? O animal conseguia puxar esse arado. Aprimoramento de moinhos hidráulicos, né? E outra questão foi essa rotação trienal de culturas, que a terra era dividida em três, então a cada parte do ano, duas terras eram cultivadas e uma ficava em pouso, né? Ela não se cultivava nada nela. Que a gente vai ver até um quadro aqui, utilização do sistema de atrelagem pelo dorso. Aí tá aqui o quadro. É o primeiro ano. Né? No campo 1 se cultivava cevada, no campo 2 se cultivava trigo, no campo 3 era polvo, então não se cultivava nada. E assim ia, né? No campo 1, pouso no segundo ano, cevada e trigo no campo 2 e 3. Né? Isso para dar tempo para a terra respirar mesmo, né? Porque quando se planta, independente do que se planta, ele tira muito nutriente da terra, né? A terra fica enfraquecida, né? Então prejudica o próximo cultivo, assim, né? A próxima safra, vamos dizer. Então isso melhorou muito, assim, na produção de grãos deles, né? Crescimento na produção de senhores, comerciantes e artesãos asseguraram a produção e circulação de bens. Aqui que eu tinha falado da ascensão dos artesãos e comerciantes, né? Aí começa a se solidificar os burros, né? Que eram esses esses comerciantes e artesãos, eles faziam circular, né, obras artísticas, investiam muito em arte, né? E eles começam a crescer, né? Os comércios começam a crescer em pequenos grupos. Os burgos eram pequenos grupos formados em domínios senhoriais por comerciantes burgueses, né? Eles começam com uma pequena extensão e eles vão crescendo. Já no século XIII, muitos burgos se tornaram cidades e centros comerciais importantes. Desde o século XII, algumas regras no feudo mudaram e os servos tinham que pagar os tributos com dinheiro ou excedente, fazendo com que muitos servos fossem para os burgos trabalhar na produção de artesanato ou comércio. Aí aqui há uma inversão, né? Tinha falado que antes eu tinha saído dos centros urbanos e ido para a região rural, né? Agora eles estão voltando para os centros urbanos porque os tributos que eles têm que pagar são muito altos, eles não estão conseguindo sobreviver, né? E nos burgos eles têm a possibilidade de trabalhar e têm a rentabilidade, né? E está cada vez maior esse crescimento do artesanato e comércio, né? Os burgueses também emprestavam dinheiro com juros, contraindo a Igreja Católica, né, que proibia a usura, alegando ser uma prática pecaminosa. Começa a se formar uma expansão comercial, uma volta aos centros urbanos. Desenvolvimento de diversas rotas e feiras de comércio pela Europa Ocidental.
Os povos da Europa Ocidental tomam espaço e começam a se consolidar como uma força econômica novamente. Aqui a gente vai ver as rotas. Aqui são aqui do século XI ao século XIII. Né? Eles pegavam quase toda a Europa, né? Toda a Europa Ocidental, né? Eles dominaram de fato. Aí dá a crise no sistema feudal, né? Com esse êxodo rural, com a evasão dos vassalos, dos feudos, né? O crescimento dos burgos, né? Que vão ser os burgueses mesmo que a gente vai ver mais para frente também, no período moderno, né? E a Europa, no século XIV, enfrentou uma grave crise que desestabilizou o sistema feudal e a paz que existia. Algumas das causas foram as alterações climáticas, né, que aí são questões que não tem nenhum, né, domínio sobre, né, mas que atrapalham, né, a questão do cultivo, né, que era uma sociedade agrícola, né, destruição de plantações, chuvas, destruição de plantações, elevação dos preços e fome, né? Porque se produz menos por conta dessas alterações climáticas, o preço que se coloca é maior para tentar, né, reaver o que se perdeu. Crescimento urbano, condições sanitárias ruins, né, peste bubônica, dizimou um terço da população europeia. E com a volta para os grandes centros urbanos, aí começam a surgir as doenças, né? Porque não se tinha saneamento básico nessa época, né? E, e aí é por isso que as doenças proliferavam tanto, né? Então a peste bubônica foi responsável por dizimar um terço da população europeia. E a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra travada entre a França e a Inglaterra, de 1337 a 1453. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito da França e Inglaterra, interesses econômicos e políticos diferentes. Crise de sucessão monárquica. Né? Após a morte do rei francês, o rei inglês, que era seu sobrinho, reivindicou o trono, mas a nobreza francesa não aceitou. A disputa da região de Flandres, que essa região era vinculada à França, né? por, por questões de vassalagem, então, né, era uma região feudal ali da França, mas estava ligada à Inglaterra economicamente. Então, eles tinham, né, fazer um comércio entre si, né? O fim da guerra começa a ter um vislumbre só em 1429, quando Joana d'Arc lidera um exército e vence a Batalha de Orleans. Né? A Batalha de Castillon, em 1453, marcou o fim da guerra e a monarquia francesa. A monarquia francesa, vitoriosa, se fortalece ainda mais em relação aos senhores feudais. Então começa a ressurgir a monarquia. Agravamento da crise e transformações sociais. Nos campos vazios, os camponeses que sobravam da guerra, da peste, da fome, do crescimento urbano, começam a exigir melhores condições de trabalho. Os senhores, para garantir o seu rendimento, endurecem ainda mais a vida dos camponeses. Mais tributos, né? Exigem que eles trabalhem mais por conta das questões climáticas que a gente falou. Então, né, eles tentavam reaver o que estava perdendo, tentando aumentar o cultivo, e começou a acontecer uma crise feudalista em vários locais da Europa. Revoltas na França, na Bélgica e na Florença. Nas cidades começa a surgir uma rica burguesia mercantil, né, que a gente mencionou dos burgos, né,
né? São artesãos, comerciantes, e eles também emprestavam dinheiro com interesse em eliminar toda a dificuldade no comércio. Essa burguesia, junto ao campesinato, apoia o fortalecimento dos reis, né, e aí a total fragmentação do sistema feudal, né? E aí se volta de novo, né, os reis começam a ter mais prestígio, né? Porque agora, né, também tem a questão de antes eles tinham a proteção, os vassalos, né, e os burgueses também, porque no início eles estabeleceram dentro do feudo, né, que eram os burgos, eles tinham a proteção do suzerano, do seu feudal. E agora, migrando para os grandes centros urbanos, né, eles se voltam para a figura do monarca para garantir, né, direitos para ele. Para alguns reinos, a expansão marítima parecia ser um bom negócio para o futuro. E aí depois, né, depois no outro momento, aí é que vocês vão ver, né, que como é que se deu essa expansão marítima, a questão do mercantilismo, né, que é a busca de... Porque esses povos da Europa, eles não tinham muitas riquezas, assim, né? Quem detinha muita riqueza era a Igreja Católica, mas os reinos mesmo não tinham muitas riquezas, e aí eles vão procurar, né, acumular riquezas, né, para crescer o reino, e uma forma de encontrar que no início né, riqueza quer dizer metais preciosos, né? E aí eles vão procurar além-mar, né? Vão tentar desbravar aí para achar outros povos e achar, né, metais preciosos e também expandir o império, né? Então, por hoje é isso. Até a próxima aula e vocês tenham um bom descanso. Até mais.